uma palavra que orando ao Senhor, pedindo a Deus que viesse falar conosco, nesse tempo que a gente está vivendo. E o Espírito Santo me levou a olhar uma palavra de Paulo a Timóteo. E eu gostaria que você abrisse comigo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Primeira Timóteo, capítulo 1, verso 18. Amém? Diz assim essa palavra: este é o mandamento que te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela a boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, porque rejeitando alguns, vieram ao naufragar na fé, e entre eles foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém? Glória a Deus por essa palavra nessa noite. Eu gostaria de estar meditando com vocês nessa noite sobre esse tema: o perigo de naufragar na fé. Amém? Há um perigo diante da gente, há algo que nós podemos se perder no meio do caminho, e essa ministração hoje vai falar sobre isso. Baixe sua fronte nesse momento, vamos orar. Paizinho querido, na tua presença nessa noite, nós queremos entregar diante de ti a tua santa e bendita palavra, Senhor. Pai, se não for pelo teu Espírito, Senhor, se não for o Senhor para falar nesse lugar, nada eu tenho para oferecer, ó Deus. Mas, Senhor, que nessa noite Tu venhas, ó Deus, trazer o Teu recado, Pai. Tu venhas, ó Deus, ministrar ao nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra como terra fértil, como terra boa diante de Ti, para que ela possa frutificar no nosso coração e na nossa vida, Senhor. Nos abençoa. É o que eu tão somente te peço, e já te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Essa palavra de Paulo, irmãos, é uma palavra de reflexão, não só ao seu filho na fé, Timóteo, mas para mim e para você. Quando Paulo ele destaca essa palavra, ele está usando uma figura de um naufrágio, de um navio que chega a afundar. O que Paulo está querendo trazer para a gente nessa noite, é que nós somos como essa embarcação, como esse navio que está navegando, e que nós precisamos vencer, não somente os dias de bonança, os dias simples, os dias alegres, mas precisamos vencer também as tempestades, aquelas que se levantam sobre a sua vida, aquelas que tentam fazer você desistir, aquelas que tentam fazer você recuar. Essa é a palavra
de Deus ao nosso coração. É nós sabermos lidar com cada circunstância da nossa vida, sabermos lidar com cada dificuldade que aparece diante da gente. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo esse tempo de batalhas muito grandes, esse tempo em que muitas vezes você não sabe como agir, você não sabe como operar, como sair da situação, como gerar uma saída. Paulo fala algo aqui muito importante. O que ele diz a Timóteo, ele está falando acerca das promessas. Olha, ele está dizendo assim, vamos lá. Esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti. Paulo está dizendo, olha, você, Timóteo, que recebeu promessas lá naquele passado, lá, dias atrás, você precisa lutar, você precisa militar, você precisa guerrear, você precisa combater, porque aquelas profecias foram de Deus, e você não pode se deixar levar, você precisa colocar em prática, na sua vida, no seu ministério, tudo aquilo que você recebeu. É um combate. Você precisa ter fé, você precisa ter boa consciência, para você não naufragar na fé. A pergunta que vem à nossa mente é como nós podemos passar, navegar na nossa vida cristã e não sermos naufragados na fé. Como a gente pode fazer? Paulo dá uma palavra para nós, e eu quero que você abra comigo, volta comigo um capítulo, 1 Timóteo capítulo 1, verso número 15, olha o que Paulo diz aqui. Capítulo 1, verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A primeira coisa que nós precisamos aprender na nossa caminhada cristã, irmãos, é que nós precisamos saber quem nós somos, quem você é. Em primeiro lugar, você é um crente salvo, você é um crente liberto, você está nas mãos de Cristo Jesus. Mas você precisa entender uma coisa, que você, como Paulo, eu e você, como Paulo, somos os piores dos pecadores. Precisamos entender que Deus levantou eu e você, e enquanto na nossa mente, enquanto no nosso coração, nós nos considerarmos os piores, nós estamos caminhando para o céu, porque quando nós começamos a encher o nosso coração, achando que somos alguma coisa nessa vida, você está começando a perder a sua fé, e você está indo para ser naufragado. A primeira realidade é essa: quem eu sou? Eu sou de Deus, eu sou um salvo, mas eu não mereço tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu reconheço que nessa caminhada eu sou pecador,
Eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço que eu preciso de Deus, eu reconheço que eu estou nessa caminhada, mas a mão do Senhor é que tem sido boa para comigo, é o Senhor que tem me sustentado. Por isso Paulo declara na sua palavra que nós precisamos nos considerar em primeiro lugar na nossa vida, quem verdadeiramente você é. Nós precisamos entender isso. Nós estamos nesse mundo, igreja. E eu pergunto para você, o que você espera desse mundo? O mundo caminha de mal a pior. O mundo caminha para a perdição. O mundo caminha para um lugar em que muitos caminharão para o inferno. Mas Jesus abriu uma porta de salvação para mim e para você. Jesus abriu o caminho na qual nós podemos nos segurar. Jesus abriu uma porta na qual nós podemos ter esperança de vida diante de Deus. Mas nessa caminhada, eu não posso achar que é a minha sabedoria, que são os meus diplomas, que me fazem uma pessoa boa. Se algo de bom acontece na minha vida, é pela misericórdia e pela bondade do nosso Deus. Aleluia! Não é por aquilo que está dentro da gente, porque eu estou sendo transformado, igreja. Deus está fazendo nós a semelhança do Pai, a imagem e semelhança. O caráter de Deus está sendo colocado diante da gente. Nós estamos crescendo, nós estamos sendo edificados, a palavra de Deus está entrando no nosso coração, e nós estamos à semelhança de Cristo, vencendo a cada momento da nossa vida. Não porque eu sou bom, mas porque Cristo é o meu Senhor. É por Ele e para Ele que são todas as coisas na minha vida. Quando a gente entende essa primeira realidade, eu sou um dos piores, disse Paulo. Paulo se considerava alguém que precisava crescer bastante, como eu e você. Mas é um instrumento. Deus levantou ele como instrumento para esse tempo. E nos dias de hoje, Deus levantou quem? Eu e você. Eu e você somos esses instrumentos. E outro dia eu vi uma pessoa, até perguntando para mim, e falando assim: pastor, eu vou visitar fulano de tal. O que eu tenho que falar? Como é que vai ser? O que eu tenho que dizer? O que eu tenho que falar para aquele casal, para aquela família? Eu disse a ele: olha, vai na dispensação do Senhor, abre a tua boca que o Espírito Santo de Deus vai te usar, vai colocar as palavras na tua boca, Ele vai ser o instrumento, simplesmente, mas na hora Deus vai revelar para você o que Deus quer falar. Quantas vezes isso aconteceu comigo, irmãos? A gente sai de casa pensando assim, né? Espera aí, o que eu vou dizer, o que eu vou falar, como é que vai ser? A gente chega lá, tudo muda. Tudo muda. Você faz uma oração, Deus usa, através daquela oração, você para falar algo que você nem tinha pensado. Esse está à disposição do Senhor. É assim que Deus quer na nossa vida, irmãos. E Paulo sabia disso.
Paulo sabia que havia grandes propósitos para serem usados naqueles dias. Mas ele não deixa com que o seu coração se encha de orgulho. Ele não deixa com que o seu coração se encha de coisas desse mundo. Ele vivia na dependência do Senhor na sua vida. E a primeira coisa que nós precisamos reconhecer, quer chegar lá, na presença do Senhor? Quer vencer na tua caminhada? Quer não naufragar? Reconhece quem você é. Se você é alguém, é porque Cristo está na sua vida. Amém? A segunda coisa que nós precisamos entender é que para nós não naufragarmos, a segunda coisa que Paulo fala aqui no verso número 15, no verso número 19, ele está falando da promessa. Você quer ver a promessa na tua vida, Timóteo? Quem é que tem promessa aqui? Levanta sua mão. Quem é que tem promessa? Glória a Deus por isso. Deus fez uma promessa para você, Deus fez uma promessa para mim. Essa palavra é para mim também. É para você. E quando Paulo ele destaca essa palavra, ele está querendo nos mostrar uma realidade que nós precisamos viver na nossa vida. Conserve a fé e a boa consciência, o qual alguns, rejeitando, naufragaram na fé. E estes foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo está dizendo algo importante aqui para a gente. Deus está dizendo, olha, naqueles dias existiam duas pessoas que não acreditavam na ressurreição de Jesus. Não acreditavam no que Cristo fez. E aqueles dois homens, eram homens que estavam ali perturbando aquele meio, aquela igreja, aquele lugar. Então Paulo está dizendo, olha, você, Timóteo, você precisa conservar a fé e uma boa consciência. O que é uma boa consciência? São aqueles pensamentos que vêm diante de você, e são pensamentos bons, você atrai. Aqueles pensamentos ruins, você deleta. É aquilo que vem diante de você e você começa a operar através deles. Você começa a acreditar que Deus vai fazer através da sua vida algo maravilhoso, algo grande. Mas quando vem aqueles pensamentos negativos, vem aqueles pensamentos ruins, você não deixa com que a consciência tome conta de você. Você não deixa com que aquela realidade que você está vivendo não tire você das promessas de Deus para a sua vida. Essa é a realidade de nós. Agora nós poderíamos entrar aqui. Existem muitos homens de Deus na palavra que nos relatam a respeito de homens que tinham fé, de homens que conservavam a fé nos tempos difíceis. E eu gostaria de estar conversando com você nessa noite sobre o pai da fé. Quem é o pai da fé? Abraão, o pai da fé. Vamos abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Eu quero que você acompanhe comigo esses 5 versículos, que nos diz assim:
E aconteceu que depois dessas coisas, que tentou, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra do Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. A primeira pergunta que eu vou fazer para você nessa noite, você não precisa me responder, mas você precisa pensar: por que Deus provou Abraão? Um homem que andava com Deus, um homem que falava com o Senhor, um homem que esperou muitos anos pelo filho da promessa, Isaque. Isaque agora está por volta de 25 anos. Isaque cresce. E Deus fala para Abraão: Abraão, sobe lá no Moriá, entrega o teu filho, o teu único filho, porque o outro Ismael não era o filho da promessa, era o filho da escrava, mas Isaque era o filho da promessa. Entrega o teu único filho. A palavra de Deus nos diz que Abraão, ele foi provado. Sabe por quê? Porque o seu relacionamento com o Senhor esfriou. O relacionamento com Deus já não era mais o mesmo. Enquanto Abraão buscava a presença do seu filho, Isaque, enquanto Abraão desmamou o seu filho, Abraão levantava altares a Deus. Abraão agradecia a Deus por todas as bênçãos. Abraão estava ali na presença do Senhor. Mas quando nasce Isaque, o relacionamento de Abraão esfriou. Sabe, irmãos, eu aprendo através dessa palavra que toda vez que nós recebemos uma bênção de Deus, muitas vezes a gente parece que dá uma relaxada. Você ora, você busca, você passa anos orando, você passa anos buscando, você está ali interessado em ver aquela bênção, quando ela vem, parece que você dá uma descansada. Você para. Abraão não levantou mais altares. A Bíblia não relata que ele vai, porque naquele tempo altares significava aquilo que você ora a Deus, aquilo que você entrega a Deus, aquilo que você faz por Deus. Naquele tempo, era muito importante o levantar altares, era sacrifício, era ofertas que se fazia ao Senhor. Abraão parou de fazer tudo aquilo. Abraão levantou um bosque, uma árvore, e ofereceu a Deus como que se achasse que aquilo
Deus se agradava. Deus não se agradava daquilo, porque aquilo quem oferecia era os filisteus, eram os inimigos. Deus queria altar de oração, entrega, sacrifício. Naquele tempo era assim. Abraão, ele vê o seu filho. Ele esquece de Deus. Ele deixa Deus para um segundo plano. Naquele momento, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sobe lá no Moriá, entrega o teu filho. Aquilo que para você é mais precioso, Abraão, entrega para mim. Você não vê Abraão dizendo uma palavra. Você vê Abraão pegando ali os galhos para o sacrifício. Você vê Abraão pegando todos os utensílios necessários, a jumenta. E Abraão vai. Anda um dia. Imagina a cabeça dele. Anda 2 dias. Imagina os pensamentos de Abraão. Imagina o temor. Aquelas palavras de Deus no coração. Chega no 3º dia, que ele olha para o alto, ele enxerga um monte, o Moriá que Deus pediu. Agora, irmãos, há uma revelação aqui maravilhosa. Quando ele ergueu os olhos, sabe o que ele fez? Olha o verso 5. O verso 4 diz que quando ele ergueu os olhos e viu o lugar de longe, disse aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos para vós. Abraão mudou. As suas palavras mudaram. O seu coração mudou. Porque agora, irmãos, ele só enxerga adoração. Por quê? Porque nesse momento da mudança, nesse momento que ele ergueu os olhos e viu de longe o que Deus tinha, a sua visão espiritual voltou. O seu zelo, a sua fé, o seu amor começou a voltar. E a palavra de Deus nos diz que ele profetiza. Olha, vocês fiquem aqui e eu e Isaac vamos até lá adorar e a gente já vem já. Olha só, que palavra. Que palavra de Abraão. Uma palavra de fé. Uma palavra de quem sabe com quem estava lidando, com quem estava caminhando. Ele não fala isso por acaso, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que ele estava errado, ele sabia que o seu relacionamento tinha esfriado, mas naquele momento, quando ele ergue os olhos para o alto, ele começa a ver o seu Deus, ele começa a confiar na promessa do Senhor na sua vida. Irmãos, muitas vezes, nós não enxergamos o lugar, muitas vezes a gente não enxerga o Deus que eu e você servimos, por isso a nossa cabeça está cabisbaixa, por isso a gente tem dificuldade de receber a bênção. Abraão já tomou posse antes de chegar lá. A gente tem que profetizar na nossa vida a vitória de Deus na sua casa, na sua vida, no seu ministério, em tudo que Deus colocou para você.
Obrigado, Toninho. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos por aquilo que nós não vemos. Nós vivemos por fé. Nós não vivemos por razão. Nós não vivemos por pensamentos humanos. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. E quando a gente vive pela fé, irmãos, nós precisamos começar a andar pela fé, profetizar pela fé, dizer as palavras que Abraão disse. Porque Ele não te chamou para levar o melhor de você. Olha só, Ele chega no altar, Ele entrega o seu filho, e naquele momento que Ele levanta o cutelo para matar o seu filho, Deus brada do céu, e olha o que Deus diz, verso 12, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Amém. Todas as vezes que a gente colocar algo na frente de Deus, irmãos, preste atenção. Todas as vezes que você colocar os seus tesouros na frente de Deus, Deus vai começar a olhar para você e vai dizer, será que Ele me ama mesmo? Será que Ele me teme? Será que a fé dele ainda está comigo? Aí Deus fala assim, jovem, homem, mulher, sobe aqui no Moriá um pouquinho, sobe aqui, porque eu quero ter um tete a tete com você, vem aqui um pouquinho, é assim que Deus age, irmão. Deus prova a mim e a você, para ver se você ainda tem fé em Deus, para ver se você ainda acredita nas promessas dEle, para ver se você ainda está confiando, que Ele ainda é aquele Deus que um dia, quando você levantou sua mãozinha, aceitou Cristo Jesus, quando você estava alegre, você estava no primeiro amor, você dizia que iria fazer as coisas do Senhor, você disse que iria entregar folheto, que você iria evangelizar, que você ia fazer uma visita, que você ia fazer tanta coisa. Ele é o mesmo Deus daquele dia que você falou. E quando nós começamos a esfriar, começamos a colocar a obra de Deus num segundo, num terceiro, num quarto plano, Deus vai te chamar, vem aqui. Você lembra daquele dia? Você lembra? Quando eu te dei a salvação? Você me prometeu, você estava alegre, você estava feliz. E hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que nós temos dificuldade de renunciar. Sim ou não? Nós temos uma dificuldade de renunciar à nossa vida. Renunciar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus te deu uma casa bonita, uma esposa maravilhosa, um marido bonitão, né, pastora Silvia? Carequinha, mas bonitão, né? Não é assim, seu Afrânio?
Mas foi o que Deus deu, né, pastora? Vamos ser gratos. Vamos ser gratos, igreja. Vamos olhar e ver que Deus tem sido bom. Porque se a gente não reconhecer isso, se a gente começar a esfriar na fé, irmãos, nós corremos o risco de perder tudo aquilo que Deus te deu. Nós corremos o risco de naufragar, porque a gente ainda não entendeu, a igreja do Senhor não entende, que você chegou até aqui, foi pela tua ajuda, foi pela tua sabedoria. Tanto é verdade que a palavra de Deus nos diz, o que, irmão José? Até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aqui, o Senhor te ajudou. Não foi você, foi o Senhor que abriu a porta para você chegar onde você está. Foi o Senhor que tem providenciado tudo aquilo que você precisa, irmãos. Porque você acha que o diabo ia deixar? Você acha que o teu adversário ia querer você com a bênção na mão? Se ele veio para matar, para roubar, para destruir? Claro que não. Então eu estou avançando hoje, porque Deus tem sido bom. Abraão, vem aqui, eu te dei um filho, o que tu queria, mas tu não pode abandonar aquilo que eu te dei. Eu sou primeiro na tua vida, Abraão. Abraão, você não pode pôr Isaac na minha frente. Você tem que voltar a ter o relacionamento que eu tinha com você. Agora eu sei que tu me temes. Essa é a lição para nós nessa noite. Tenha fé. E tenha uma boa consciência. Nós precisamos lutar diariamente contra os pensamentos contrários. Olha, gente, como tem pensamento contrário. Você está lá no seu trabalho, e você vê os seus amigos lá no seu trabalho, que se dizem amigos, hein? Cuidado, não é? Cuidado com os seus amigos, se são verdadeiros, se estão querendo o seu bem ou não. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Você acha que as pessoas que estão perto de você querem ver você crescer? Sim ou não? Você acha que as pessoas que estão perto de você querem ver o teu bem? São pouquíssimas. São pouquíssimas. Você vive num meio em que você tem que lutar aqui, ó, na consciência. Vai chegar alguém e dizer, mas esse mundo está perdido mesmo, não tem mais jeito. Que esse negócio de ir para a igreja? Igreja não resolve nada. Você é dizimista, você dá 10% para a igreja? Ele tem razão mesmo, acho que eu vou parar de dar. E assim começa. Você começa a naufragar hoje, você naufraga amanhã, você começa a ver o teu barco virar. Por isso Paulo fala que a gente tem que ter uma consciência, lutar, combater essa consciência dos pensamentos maus, irmãos. Combater aquilo que se fala contra a religião, contra as coisas de Deus. Ou você crê naquilo que você professa, ou você não crê, não tem meio termo. Ou você acredita que o mesmo Deus que um dia te levantou, o mesmo Deus que um dia tocou no teu coração, mudou a tua vida, os teus pensamentos, ou você continua o mesmo. Precisamos combater. Sabe o que Paulo diz aqui? Eu achei interessante. Vamos ali para
2 Timóteo capítulo 1, verso 5, para a gente encerrar. Agora é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Verso 5. Trazendo à memória a fé o quê? Não fingida, em que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? O que é essa fé não fingida? Essa fé não fingida é aquela fé que resiste ao tempo. Ela resiste de geração a geração. Ele está dizendo, olha, a mesma fé que tua avó tinha, que tua mãe tinha, é a mesma fé que você tem. É uma fé que resiste ao tempo. E hoje, irmãos, nós precisamos resistir ao tempo. Porque Deus fez uma promessa, não sei há quantos anos para você. Olha, Deus vai te dar tal coisa, Deus vai te dar um emprego maravilhoso, Deus vai abrir uma porta de trabalho, Deus vai te dar uma solução para a tua casa, Deus vai te dar, mas os anos passam, e a coisa não acontece, e aí você começa, será que é Deus mesmo que falou? Será que é Deus mesmo que me disse? Aí você tem que combater, na mente, você tem que resistir. A sua fé é uma fé não fingida, mas é uma fé que você acredita que ela vai acontecer, não sei quando, pode demorar alguns anos, pode demorar alguns dias, mas ela vai. Lembra daquele paralítico que estava, que Jesus foi? João 5, Jesus chega ali para o paralítico, que estava quantos anos ali? Alguém lembra? 38 anos. 38 anos estava ali. Jesus chega para ele e pergunta assim: você quer ser curado? Ali naquele tanque existiam milhares de pessoas que estavam enfermos, tanque de Betesda, milhares de pessoas, mas aquela pessoa de 38 anos, ela não abandonou o seu lugar, ela ia e voltava, todos os dias ela estava ali no tanque, 38 anos, ele diz assim: olha, eu tento ir, quando descia um anjo nas águas, e o primeiro que descia nas águas, dizem ali os historiadores, né, que o primeiro que descia era curado, e ele diz para Jesus: Jesus, todas as vezes que as águas se mexem, eu tento ir, mas sempre chega alguém primeiro que eu estou aqui há 38 anos, Jesus. Sabe por que Jesus foi até ele? Porque aquele homem tinha fé, ele acreditou, 38 anos esperando a promessa, mas Jesus viu aquele homem naquele estado. Você acha que Jesus não olha para você e sabe quanto tempo você tem esperado? Você acha que Jesus não olha para a tua vida e não sabe o que você precisa? Jesus sabe de tudo, igreja. Jesus sabe o teu levantar, o teu sentar, o teu caminhar. Jesus sabe o que você pensa, o que você quer agir. Ele sabe que tipo de fé existe dentro de você.
se é uma fé não fingida, se é uma fé sincera, honesta, se é uma fé na qual você acredita que vai acontecer. Ele sabe de tudo. O problema não está em Jesus, o problema está em mim e você. O problema está em nós, irmãos, porque nós não acreditamos verdadeiramente. Nós muitas vezes duvidamos, questionamos, murmuramos, e dizemos que Deus esqueceu de mim, pastor. Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de você. Ele vai chegar na hora certa. Ele vai chegar no momento que você menos espera. Estamos vivendo o tempo do naufrágio. Muitos estão assim, estão naufragando. Largam as igrejas, largam o ministério, começa a olhar para os lados, olha para trás. Deus já não quer nada comigo. Já cansei de orar, de buscar. Irmãos, não existe esse negócio de cansar. Porque se Deus te deu a salvação, Ele não te cobrou nada. A salvação, ela vem de graça para você. A salvação é pela graça de Deus. Ele não exigiu nada de você. A única coisa que Ele pediu, Ele falou assim: olha, entrega a tua vida para mim. Entrega o teu coração para mim. E eu vou te dar algo que você jamais imaginou. Algo que você jamais viveu. Algo que você jamais experimentou. É o que eu tenho preparado para você. Ele tem vida nessa noite. Para você que ainda não entregou seu coração a Jesus, essa noite pode ser a noite da mudança, a noite da vitória. Agora, para você crente, será que Deus não nos tem chamado para subir o nosso Moriá? Será que Deus não nos tem chamado para a gente enxergar uma realidade que a gente deixou passar? Que no passado era latente, era bonita, era maravilhosa, era feliz. O primeiro amor, lembra dele? A gente dava risada sem saber porquê. A gente falava de Jesus, às vezes, sem que as pessoas, às vezes elas até falavam alguma coisa, você não estava nem aí, mas você falava, você agia, você não perdia um culto, você vinha no culto de oração, na escola dominical, você vinha no culto da noite, você se alegrava com o Pai. Mas o tempo passa, as lutas, as provações, o caminho difícil, as coisas começam a ficar difíceis. Você o quê? Você não combate a sua fé, você não combate na sua mente. E aí a gente fica pelo caminho.
só não enxergando, só não vendo mais nada. Como foi bom aquele tempo, como foi maravilhoso. Como foi lindo aqueles dias. Uma certa vez eu fui ministrar uma palavra para uma pessoa, numa casa, e ela disse assim: pastor, foi transmissão de pensamento, eu precisava de alguém aqui. Eu tinha orado ao Senhor: Senhor, manda alguém na minha casa, porque eu preciso que alguém ore por mim. O Espírito Santo fala, viu? Viu, igreja? Espírito Santo fala. Você está lá na tua casa, você pensa no irmão X, você acha o quê? Que é a sua mente? Ou você acha que é Deus que pediu você fazer um telefonema só para Ele, fazer uma oração para Ele? Você acha que é você? A sua vida é sua, não? A sua vida não é mais sua, a sua vida é do Senhor. E Deus vai te usar. Deus vai te levantar. Deus está falando contigo, igreja. Deus está falando contigo, igreja. Libera para o Senhor essa noite. Vamos orar a Deus aqui nessa noite. Vamos entregar nossa vida, nossa casa, nossos recursos, e deixar Deus trabalhar, deixar Deus fazer. Seja apenas instrumento. Me usa, Pai, nessa noite. Me usa nessa noite. Amém.